Todos vocês que estão aqui presentes para a celebração desta Santa Missa terão a oportunidade de usufruir de duas grandes riquezas que brotam do coração de Jesus Cristo, que é, primeiramente, a Palavra de Deus, a primeira riqueza. E a segunda, a Eucaristia propriamente, a comunhão, que todos poderão receber. Quem estiver devidamente preparado, em estado de graça, feito uma boa confissão, com uma hora de jejum e também tendo consciência do sacramento que vai receber. Então são as riquezas, a Palavra de Deus e o pão eucarístico, que na verdade a missa, ela se divide, pela liturgia da palavra e pela liturgia eucarística. Mas em ambos momentos a nossa alma tem a oportunidade de se alimentar espiritualmente. Obviamente que a Eucaristia é o alimento da alma por excelência, porque nós recebemos Jesus todo inteiro, seu corpo, sangue, alma e divindade. E a missa, ela acontece essencialmente pelo ofertório, pela consagração e pela comunhão. E antes do sacrifício propriamente, nós temos a liturgia da palavra, quando a pregação também serve para alimentar a nossa alma, que é o pão da palavra de Deus. Eu imagino que quando o padre estava lendo a primeira leitura de São Paulo aos Efésios, todos estavam atentos, Ninguém se distraiu nem um pouquinho, porque afinal o padre estava lendo em português, Se é esse o raciocínio. Mas às vezes, infelizmente, até quando o padre está lendo em português, a pessoa acaba se distraindo, E não deixa de ser um certo desprezo à palavra de Deus, mesmo que seja inconsciente, mas agora você procura ficar mais atento, E sobretudo quando o padre lê o Evangelho, porque de certa forma o Evangelho, a segunda leitura, ela tem mais importância do que a primeira leitura, porque pelo Evangelho nós aqui transmitimos a palavra viva de Cristo, proclamada liturgicamente, na liturgia, proclamada liturgicamente no momento da liturgia, da palavra. E na verdade, quando o padre proclama solenemente o Evangelho, quando ele lê na liturgia, é a palavra viva, porque é o próprio Cristo que está nos falando, Por isso que é muito importante essa atenção, sobretudo ao Evangelho. Por isso que todo mundo na hora do Evangelho está de pé, todo mundo atento, olhando para a palavra de Cristo, a palavra viva, porque a nossa religião não é a religião de um livro, de letras mortas, senão que a nossa religião é a religião católica, fundada por Jesus Cristo, que é a palavra viva, encarnada, o Verbo eterno, que se fez carne. De modo que, quando vocês escutam o Evangelho, vocês estão tendo de fato a oportunidade de ter um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E quando também escutam o padre falar, vocês devem estar atentos e ver na pessoa do padre a pessoa de Jesus Cristo. De modo que agora os corações de todos vão se preparando para o encontro mais perfeito que acontece na hora da comunhão, Agora é uma preparação, mas depois vai acontecer o encontro sacramental da alma com Jesus Eucarístico. Mas se você não estiver atento à pregação, talvez você faça a comunhão mal feita, Talvez se você se distraia,
quando Jesus também aqui fala na pessoa do sacerdote, pode acontecer que quando Jesus venha ao seu coração, você também não dê a atenção que ele merece. Por isso que deve se prezar muito, né, de que quando se faz as leituras, as pessoas estejam atentas, não se movimentem, não saiam sem necessidade, né? E, sobretudo, se faça o silêncio, porque a gente deve respeitar esse momento que é muito importante. Se vocês depois quiserem, né, aprofundar mais sobre o tema da Sagrada Escritura, vocês vão pegar o Catecismo da Igreja Católica, do número 101 até o 133. E lá, no Catecismo da Igreja Católica, a gente tem uma explicação dos sentidos da Sagrada Escritura. Quando a gente faz uma leitura, por exemplo, como a de hoje, que foi tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 1 ao 11, aqui, por essa leitura de hoje, eu posso passar um pouco os sentidos de que fala lá o Catecismo: sentido literal, sentido alegórico ou espiritual, o sentido moral e o sentido anagógico. Vocês vão entender a partir do momento que eu começar a explicar, né? Eu não preciso me estender muito quando eu falo do sentido literal, porque todo mundo ouviu a letra. O padre foi lendo frase por frase. E talvez vocês tenham acompanhado o fato que aconteceu. Jesus, num banquete, ele foi convidado por um fariseu, um hidrópico, um doente se apresenta, Jesus cura, Jesus denuncia os corações dos fariseus, falando a respeito do sábado. Jesus também observa e vê que os fariseus e os doutores procuravam os primeiros lugares. Aí Nosso Senhor conta uma parábola para no final ele dar a lição que é clássica, né? Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. É a letra, é o fato, é o que nós devemos saber e conhecer, simplesmente. Não é o mais importante, mas é claro que a gente deve ter, primeiramente, o contato, né, com a palavra escrita. E, por exemplo, se vocês forem fazer diariamente, né, a Lectio Divina, a primeira coisa é a Lectio, é a leitura da letra. Aí depois vem a Meditatio, que é a reflexão. E por último, a Oratio, que aí você vai desenvolver a sua oração interior, seus pedidos, seus atos de fé, de amor. Isso é a Lectio Divina, que se pode fazer diariamente. Então tem que começar pela letra, né? Tem que começar pela leitura. Tem que ver o sentido literal. Agora, o sentido alegórico ou o sentido espiritual é aquilo que se aplica à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a figura central da Sagrada Escritura, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, né? Porque tudo se aplica a nosso Senhor, tudo converge para Jesus, ele é o centro, e todas as figuras se realizam nele, né? Muito mais, quando a gente fala do Evangelho, é claro que aí nosso Senhor, sim, é a figura central. E por isso que é muito importante ter esse contato diário com o Evangelho, porque a gente está tendo contato diário com a pessoa de nosso Senhor. Então, nesse Evangelho de hoje, eu vou aqui destacar, né, alguns pontos, porque aí já não é só o que nós devemos saber, que ficou lá para trás no sentido literal. Agora é o que nós devemos crer.
E eu devo crer, primeiro, que Jesus é misericordioso. Por que que você fala isso, padre? Porque Jesus, ele aceitou o convite dos fariseus, né? Mesmo sabendo que eles eram orgulhosos, mesmo sabendo que Jesus seria observado para ser pego em alguma palavra, né? Em algum erro, como se fosse possível. Como nosso Senhor mesmo disse, né? Que ele veio para os pecadores. Jesus é misericordioso. Jesus é Deus. Eu creio. Por quê? Ele fez o milagre. Inclusive, esse homem que sofria da hidropisia, né? É um inchaço no corpo, excesso de água. Ele se apresentou por si só. Ele não falou nada. Ele simplesmente ficou ali diante de nosso Senhor. E nosso Senhor o curou, sem ele ter pedido, sem ele ter falado. Nosso Senhor tocou. E isso bastou para que aquele homem ficasse curado, né? A gente faz um ato de fé na divindade de nosso Senhor. Agora, Jesus é juiz. Preciso fazer esse ato de fé. Porque nosso Senhor, ele pergunta para os fariseus se era lícito curar em dia de sábado, né? Porque a gente sabe que no Antigo Testamento os judeus observavam o sábado. Foi o dia que Deus descansou, né, da criação. Eles não responderam nada. Eles não responderam nada. Se eles dissessem que não era lícito curar em dia de sábado, eles estavam impedindo nosso Senhor de fazer um ato de caridade, de curar um doente. É isso? E se eles dissessem que sim, era permitido curar em dia de sábado, eles estariam contradizendo, né, o princípio que eles queriam defender, porque eles ficavam observando Jesus e ele vai fazer algo no dia de sábado que não é permitido. Por isso que eles se calam. Nosso Senhor ali, na verdade, ele se coloca como juiz porque ele está revelando as intenções dos fariseus. Porque nosso Senhor mostra que, na verdade, se um jumento ou um boi caísse, né, ou caíssem num buraco, né, num poço, aí eles iriam buscar o animal. O que nosso Senhor estava querendo dizer com isso? Que fazer caridade não é permitido não, mas por causa da avareza, né, de não perder um animal, eles seriam capazes de fazer alguma coisa no sábado. Nosso Senhor está denunciando, né, a avareza dos fariseus. Agora, o mais bonito é que nosso Senhor, nessa passagem, ele se coloca como mestre, porque ele nos ensina a humildade. E ele, vendo que os fariseus procuravam os primeiros lugares, ele conta a parábola justamente para nos ensinar, né? Imagina que vexame, uma pessoa que está lá porque procurou o primeiro lugar, aí chega o dono da festa e pede que ela se retire, né? Então, nosso Senhor, ele pode sim ensinar sobre a humildade. Ele é mestre, porque ele já começou a sua vida dando uma lição perfeita, né, de humildade, nascendo na pobreza. E depois, a única coisa que nosso Senhor vai pedir para que nós aprendamos com ele é a humildade, é a mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aqui, a gente tem que crer que Jesus é mestre, né, que Jesus é juiz, que Jesus é Deus e que nosso Senhor é amor, é misericórdia. É o sentido alegórico, o sentido espiritual. Agora, tem um sentido moral, e isso também é muito importante. É o que nós devemos fazer, porque aí a gente vai aprender justamente, segundo os santos padres da igreja, né? A gente vai aprender com o que simboliza a hidropisia, que é esse excesso de água que pode simbolizar o orgulho, né? O excesso de vaidade, de vanglória, de egocentrismo, a pessoa que pensa que é o centro do mundo, a pessoa que quer sempre o primeiro lugar, que quer ter sempre razão em tudo e que de tudo se queixa, e como se colocasse a culpa em todos e fosse a única pessoa que não tivesse defeito. Esse
é o orgulho que muitas vezes pode nos inchar, né? E a gente deve entender que Lúcifer, ele se inchou da soberba, pensando que poderia ser igual a Deus. Ele se exaltou e foi humilhado e precipitado no inferno. E São Miguel, né? Quem como Deus? E assim a gente entende que a lição é dada, nós precisamos aprender e viver essa virtude tão importante que é a humildade, né? São Bernardo diz que o último lugar é o lugar compatível a cada um de nós, porque nós merecemos, porque somos pecadores. E é um defeito horrível, ele diz, se alguém cair na presunção, né, de querer se comparar com os outros, achando-se melhor. Sem contar que toda presunção é uma prepotência da pessoa quando ela pensa que por si só ela é capaz de fazer o bem. E todos os santos, eles tiveram profunda humildade de reconhecer que todo o bem que eles faziam é pela graça de Deus que eles faziam. E se conseguiam viver a santidade e a virtude, é porque eles recorriam à ajuda de Deus e não se achavam autossuficientes e presunçosos, não é? Até porque os santos, eles compreendiam muito bem que Deus, quando permite a humilhação, é porque Ele quer justamente nos dar a oportunidade, né, de viver a humildade, porque é impossível praticar a humildade se a gente não tiver a ocasião de ser humilhado, de ser desprezado, né, de ser esquecido, de ser posto de lado, de ser criticado. A gente precisa todos os dias crescer nessa virtude, aproveitando as ocasiões que Deus permite na nossa vida, né? Para que através daqueles acontecimentos que nos contrariam, nós possamos crescer e nos fortalecer e compreender cada vez mais que nós merecemos pelos nossos pecados as piores humilhações. E é fundamental nessa hora pedir a Deus que Ele nos auxilie para que a gente suporte, que a gente aguente, que a gente não reclame e que a gente não reivindique os direitos, né? E não se rebele e não promova vingança, não é isso? Porque pode acontecer. E a pessoa vai querer se justificar, vai querer se defender e, naturalmente, não vai aceitar a humilhação. Pois bem, meus amados irmãos, o que nós devemos fazer então, não é? Diante dessa verdade que a gente está aprendendo aqui. A gente deve reconhecer, nossa, Padre, como eu preciso melhorar cada dia, né? E crescer na humildade, e como que eu de fato não tenho essa virtude ainda, e como que eu preciso pedir a Deus. A gente tem a ladainha da humildade, que é muito importante. Se vocês puderem, tenham o hábito de rezá-la todas as vezes que comungarem, né? Todas as vezes que receberem a comunhão, se tiver na memória, né, a ladainha, ou pode pegar um livrinho para rezar, vocês vão lá pedir a Deus, né, a graça. Senhor, do desejo de ser elogiado, né, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser engrandecido, livrai-me, Senhor. Agora, do receio de ser humilhado, do receio de ser esquecido, do receio de ser posto de lado, livrai-me, Senhor. E depois a gente pede no final, né? Eu estou aqui resumindo. Que os outros sejam mais conhecidos do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu seja diminuído. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. E tem o último pedido, que é o mais bonito. Senhor, que os outros sejam mais santos do que eu, contanto que eu seja o quanto vós quereis que eu seja. Dai-me a graça de desejá-lo. Bom, esse é o sentido moral, né? Vamos viver cada dia essa virtude. Agora, tem o último sentido para concluir, que é o sentido anagógico. O que quer dizer isso?
aquilo que nos leva ao cumprimento do nosso fim, do nosso fim último, que é o reino dos céus. E para nós ganharmos o reino dos céus, nós precisamos da humildade, né? Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quer dizer, essa exaltação é o fim último que devemos conquistar um dia com a graça de Deus, e Deus nosso Senhor vai nos levar a cumprir com essa meta, mas desde que nós aprendamos então, né, a viver essa virtude todos os dias. A gente pede a Jesus: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que Nossa Senhora também nos ajude, ela que é modelo da virtude da humildade, e que assim, né, o nosso encontro pessoal com Cristo nos favoreça, né, para que possamos ser semelhantes a Ele. É o encontro pessoal com a palavra, né, e, sobretudo, o encontro pessoal com a Santíssima Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.